Como se defender dos pensamentos negativos. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje a minha ideia é trazer um vídeo mais relax, mais conversa. Eu vou focar nesse tema que é sobre pensamentos negativos e a forma que eu aprendi de se defender mais desses pensamentos. Mas vai ser nessa coisa mais conversa, mais ralentada mesmo. E é isso. Espero que vocês gostem do papo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar. Gente, quando eu crio intimidade, já era. Sendo sincera com vocês, eu ainda não estou íntima do YouTube. Ainda tá sendo uma coisa muito nova pra mim. Ainda tá sendo um desafio estar aqui. Mas assim, depois que eu criar intimidade com vocês, já era. Já era. Vai ser papo atrás de papo. Gente, qualquer assunto que eu achar importante e válido, eu vou estar trazendo para vocês e vamos ao que interessa. Bom, como se defender de pensamentos negativos? Eu tive que parar para pensar sobre isso mais velha, porque eu fui uma criança e uma adolescente muito positiva. Eu vivi em situações bem difíceis, assim, de muita dificuldade, em relações a várias coisas, a questões familiares, a questões financeiras. Desde a minha infância, assim, eu já cresci sabendo que eu não tinha mais meu pai, e aí, muito nova, eu perdi pessoas que eu amava muito. Mesmo em situações muito complicadas e difíceis, eu sempre me mantive muito positiva. Eu sempre tive muita esperança e isso por muitos anos na minha vida, assim, na verdade, foi um dos grandes fatores que me fizeram me tornar resiliente, me fizeram acreditar que coisas boas estavam por vir e isso me dava força e me dava ânimo para continuar e não ir para caminhos errados e não desistir de conquistar coisas, de sair do lugar que eu estava. Então, assim, pensar positivo na minha infância e na minha adolescência fizeram muita diferença para que eu conseguisse ultrapassar os meus obstáculos. Então, assim, sem dúvidas, pensamentos é uma das coisas mais importantes que faz um ser humano. E infelizmente, conforme eu fui ficando mais velha, eu passei a ter muitos pensamentos negativos. Eu acredito que foi porque mais coisas ruins aconteceram. Eu perdi uma pessoa que eu nunca pensei que eu ia perder. Na verdade, se passava na cabeça, mas assim, quando acontece ali, é muito diferente, né? A gente se deparar com aquela situação. Então, assim, eu acredito que como mais coisas foram acontecendo, coisas mais difíceis, eu acredito que eu cheguei num acúmulo de coisas. Em algum momento ali, meu cérebro, ele virou a chavinha do lado ao contrário. E ao invés de continuar pensando mais positivo, ele passou a pensar muito mais negativo. Claro que isso foi muito ruim, que aí eu passei a imaginar cenários sempre muito negativos. E eu acho que isso me travou muito, me paralisou muito em muitas situações. Eu nunca deixei de me movimentar, eu nunca deixei de tomar atitudes, de ter iniciativa, de fazer as coisas acontecerem na minha vida de alguma forma. A moto, ela passou. Mas, de certa forma, eu sinto que me paralisou para eu fazer muitas outras coisas que eu queria. Inclusive, eu já falei em outros vídeos, tá aqui no YouTube. Era uma coisa que eu já queria há tempo, sendo que os pensamentos negativos que vinham com a vontade de estar aqui eram muito maiores. E então, assim, os pensamentos negativos, eles me atrapalharam, me atrasaram, me travaram. E foi uma coisa que eu comecei a perceber e que me incomodava muito, mas eu não sabia não pensar negativo. Eu não sabia inverter essa ordem. Para mim se tornou muito fácil pensar negativo, se tornou muito natural. Então qualquer coisa que vinha negativo, eu alimentava com uma facilidade que nem eu entendia. Eu acredito que é o que acontece com a maioria de vocês aí. A gente nem entende, né, como eu consigo alimentar isso de uma facilidade tão grande, diferente de quando é o positivo, que a gente deixa ir muito rápido, a gente não alimenta. Eu aprendi num livro
do Augusto Cury. Eu estou com ele aqui. E a minha ideia nesse vídeo hoje, o foco vai ser em como se defender dos pensamentos negativos. Eu vou trazer de uma forma direta e depois eu leio um trecho muito interessante que eu acho que ele fala no livro. E ele fala nada mais do que pra gente duvidar, questionar e criticar os pensamentos negativos. Porque se você parar pra pensar, todas as vezes que você pensa negativo, você não critica esses pensamentos, você dá lugar, você alimenta. Numa metáfora, né? Você até chama para tomar um café, chama para conversar. Vem um pensamento negativo, você tá conectando com coisas negativas que te falaram, com outras coisas negativas que você pensou, e você começa a concordar com aquele pensamento negativo que você tá tendo. Então, a gente tem, né, uma propensão muito maior de alimentar por questão de hábito, porque a gente se acostumou a fazer isso. E até já é mais natural do ser humano a gente alimentar mais as coisas negativas, que é uma forma de defesa. É como se a gente estivesse protegendo de alguma forma. Mas na verdade não, muitas vezes estamos nos prejudicando. Então, ter criado esse hábito e essa facilidade se torna muito mais fácil pensar negativo e alimentar aquilo ali. Então, quando o pensamento negativo vem, a gente não critica ele, a gente não duvida dele. Então, vem um pensamento em que você não vai conseguir passar numa prova que você quer. E aí esse pensamento vem e aí você dá espaço para ele, você dá lugar, você não questiona. E por que você não fala, por que que eu não vou passar? Eu duvido que eu não vou passar. É duvidar desse pensamento, é questionar. Então, sendo direta, né, no que ele traz aqui, ele meio que fala que é pra gente fazer isso. É pra gente não dar lugar para eles, né? Ele não fala com essas palavras, mas eu tô trazendo aqui com as minhas palavras. Mas é isso, a gente não dá lugar. E aí agora eu vou ler o que ele fala, né? Um trecho que ele fala que eu acho que é muito interessante. Ele fala assim: duvide de todas as suas falsas crenças, duvide que não consegue superar seus conflitos, suas dificuldades, seus desafios, sua dependência. Calma aí, esqueci de trazer uma água. Duvide que não consegue ser autêntico, transparente e honesto consigo mesmo. Duvide que não consegue ser livre nem autor da própria história. Duvide que não consegue brilhar como pai, mãe, profissional, como ser humano. Lembre-se de que tudo que você crer o controla. Assim, gente, isso aqui é muito forte, porque assim, se a gente for parar pra pensar, quando a gente começa a pensar muito negativo, a gente começa a crer em todas aquelas coisas. Então, se fala que você não vai ser capaz de passar numa prova, que você não vai ser capaz de ser uma boa mãe, que você não vai ser capaz de se sair bem no novo trabalho, na nova profissão, que você não vai conseguir ingressar na profissão que você quer. Quando você começa a pensar muito negativo, você começa a crer em todas essas coisas. E tudo que você crê te controla. Então, se você pensa muito negativo, você começa a crer nessas coisas e essas coisas vão controlar quem você é, porque quando a gente tá pensando muito negativo e a gente pensa se a gente vai tomar uma atitude em relação àquilo. E muitas vezes a gente não toma. Então, se a gente quer fazer uma prova que a gente acha que vai mal, às vezes a gente evita fazer porque a gente já tá com o pensamento de que a gente não vai bem naquela prova. E ele fala sobre isso aqui, sobre o poder que os nossos pensamentos negativos têm, que é de controlar a gente para coisas negativas, né? E aí, continuando. Se não duvidar frequentemente das suas falsas crenças, elas o escravizarão. Critique todo pensamento angustiante, toda ideia pessimista, preocupação excessiva. Jamais esqueça que cada pensamento negativo deve ser combatido pela crítica. Seu eu tem que deixar de ser passivo. Foi o que eu tinha falado anteriormente. Duvide dos seus pensamentos. Então, se vem um pensamento negativo e você dá espaço para ele entrar, ok, pode vir. Você está sendo passivo aquilo ali. Você não pode ser passivo e aceitar. Não, vem um pensamento negativo, duvide dele. Por que não? Por que eu não sou capaz? Por que eu não vou conseguir? Eu vou lá tentar e paga pra ver. Entende? Tem que pagar pra ver, gente. Tem que dar o louco, tem que dar a louca. Mas não seja passivo aos seus pensamentos negativos. Continuando.
tem que questionar a raiva, o ódio, a inveja, critique a ansiedade e a agitação mental, a necessidade de estar em evidência social. Questione seu medo do futuro, de não ser aceito e de falhar. Então, assim, a ideia eu trouxe, né, de uma forma mais direta e agora eu li um pouco para se aprofundar um pouco mais. É essa, é você, se a gente parar para pensar, o que a gente faz com os pensamentos positivos. Porque normalmente quando os pensamentos positivos vêm, a gente não dá muito lugar para eles. A gente às vezes até duvida, a gente não fala, será? A gente não dá esse espaço que a gente dá pro negativo, sabe? E já tem um tempo que eu li esse livro, assim, um tempo não, né? Tem uns meses. E eu passei a fazer isso, eu passei a criticar meus pensamentos negativos e assim, gente, parece uma coisa muito pequena, mas faz uma diferença tão grande que assim, que eu só falo pra vocês, façam isso. Eu não tô falando que vai ser simples e que vai ser fácil, eu acho que é um hábito que tem que ser criado. Então, esse hábito de reverter, quando vier um pensamento negativo, você vai criticar, duvidar e questionar esses pensamentos, não dando lugar. E quando vier o positivo, você vai dar lugar, você vai conectar com outras coisas boas que você pensou, com coisas boas que falaram, com coisas boas que aconteceram. E aí você vai alimentar mais o positivo. É uma prática, é um hábito que precisa ser criado. E eu falo isso porque eu criei isso há um tempo e tem feito muita diferença pra mim. Então, assim, por isso que eu quis trazer isso aqui pra vocês, porque eu espero e eu quero que funcione também com vocês, assim como tá funcionando comigo. Eu não tô falando que você vai ser um milagre, que você nunca mais vai pensar negativo, não. Mas que com certeza vai diminuir muito seus pensamentos negativos, isso eu te garanto. Mas você precisa fazer, você precisa agir ali na hora da sua ação, na hora que os pensamentos negativos chegam. É isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A minha ideia não é trazer só esse formato aqui, sendo bem sincera, e falando aqui, dividindo um pouquinho com vocês sobre esse meu processo de estar aqui no YouTube. Um dos desafios que eu mais encontro é porque eu fico tentando me encontrar num nicho, mas assim, gente, eu faço tanta coisa da minha vida, eu sou tanta coisa que assim, eu quero botar isso pra fora, sabe? Eu não quero só estar aqui só pra estar trazendo sobre uma coisa específica, não. Eu quero trazer um pouquinho de outras coisas também, então vai ter outras coisas aqui, talvez em outros formatos também, mas eu espero que vocês gostem e se vocês não gostarem, a gente vai estar se comunicando aqui. E é isso. Até o próximo vídeo e um grande beijo.